Olá, pessoal, tudo bom? Então, estamos aqui para mais uma semana, né? Trabalharmos aí o conteúdo de geografia. Espero que vocês tenham gostado, né, da nossa temática, das nossas aulas, né, que a gente está trabalhando no nosso relevo. Hoje nós vamos continuar falando sobre relevo. Agora a gente vai abrir um parêntese para a gente poder, então, falar um pouco mais detalhado sobre os agentes modificadores desse relevo, tá? Na aula passada eu postei dois vídeos para vocês onde falava, né, da formação desse relevo, falei rapidamente dos processos de transformação desse relevo e também falei do relevo brasileiro. Então hoje nós vamos falar somente sobre os agentes externos de modificação do relevo, tá bom? Vamos comigo aqui então? Vamos lá, pessoal. Bom, então quais são os agentes, né? Lembrar um pouquinho da nossa aula lá que eu falei na semana passada com vocês. Então, quais são os agentes externos que modificam o relevo? Então, podemos citar três agentes. Nós temos a ação da água, a ação dos ventos e a ação humana, tá? São os três agentes externos de modificação do relevo, tá bom? Então, o relevo terrestre está em constante processo de formação e transformação, tá? Você não pode esquecer desse detalhe, dessas características, né, quando a gente fala em relevo. Os agentes formadores estão ligados aos movimentos das placas tectônicas. Esses movimentos da placa tectônica já estão ligados aos agentes internos, tá? Então, a movimentação das placas tectônicas vão trazer modificações do interior para a superfície, tá bom? Os agentes modeladores do relevo estão ligados, como eu disse para vocês, né, do vento, da chuva e da ação humana, que são os agentes externos. Bom, professora, então vamos lá, quais são os exemplos, né, dessa transformação? A gente pode falar, por exemplo, o primeiro exemplo é sobre a lava quente derretida dos vulcões, né? Ou seja, o magma na superfície da Terra. Esse magma ele vai resfriar e aí então vai transformar o relevo na onde ali aconteceu o derramamento de magma. Eu falei para vocês na semana passada sobre a questão das ilhas vulcânicas, né? As ilhas vulcânicas são formadas através do processo das placas tectônicas, agentes internos pela pressão. Essa lava ela vai sair pelas fissuras das rochas e aí então ela vai derramar. Como ela está no interior dos mares e oceanos, então ela vai se resfriando uma sobre a outra até emergir e então transformar as ilhas vulcânicas que a gente conhece aí hoje, tá bom? Bom, outra formação que nós temos rochosas, erodida, né, pela ação do vento e da chuva e pelas alterações da temperatura. Então essas rochas, elas vão se transformando. É o caso da região de Paraúna, né, de Goiás, aqui pertinho da gente. Então em Paraúna, a gente tem grandes formações rochosas que acontecem através da ação do vento e da água da chuva. Falei sobre isso com vocês na aula passada também. Bom, vamos falar sobre o vento. O agente modelador do relevo atua mais intensamente em espaços amplos e abertos, como desertos e praias, tá? Então, as dunas são formadas a partir da ação do vento, transportando os grãos de areia de um local para o outro, né? Então, aqueles alunos, né, vocês aí que já teve a oportunidade de ir no litoral, né, passear em dunas, vocês devem ter escutado muito falar. A duna, por exemplo, está hoje de manhã de uma forma, à tarde ela está com outra forma, ou no outro dia ela tem uma outra forma. Ela nunca está da mesma forma, porque o vento carrega então esses grãos de areias de um lugar para o outro, de um local para o outro, através então da ação dos ventos, tá bom? Então esse aí é um exemplo perto da gente também, que dá para a gente perceber facilmente. A ação erosiva do vento recebe o nome de ação eólica, tá? Então, o vento pode produzir, ó, três verbinhos para vocês lembrarem: produzir, transportar e depositar sedimentos, né, requisitos de rochas ou partículas da decomposição de seres vivos, tá? Então, esse vento ele vai trazer essa transformação. Então, ele pode produzir, transportar e depositar sedimentos. A ação do vento produz formatos interessantes na superfície a superfície afetada, né? Então, quando a gente fala desses formatos interessantes, voltamos a falar também de Paraúna. Tem lá, né, a rocha, né, uma formação rochosa no forma de cálice,
né? Até tem um vinho que é produzido na região, chama Cálice de Pedra, por conta dessa formação. Então é muito interessante. Muita gente fala, nossa, como que uma rocha ela fica com a parte superior dela, né, equilibrada sobre a parte tão fininha e não cai, né? Então são as ações aí do vento sobre a natureza. Bom, a ação das águas, né? A água é outro importante agente de transformação do relevo, provocando diferentes formas de erosão. Então, pela chuva, ela é chamada de erosão pluvial, tá? Ocorre com maior frequência em regiões de clima equatorial e tropical, como é o caso do nosso país, o Brasil. Pelos rios, ela vai chamar então erosão fluvial, tá? Gente, essas palavrinhas, guarda ela com vocês, tá bom? Porque às vezes você pode ser pego numa atividade, numa questão aí do Enem, por conta desses detalhes. Acontece pela força exercida pela água nas margens dos leitos dos rios, né? Então, pelos rios, né? Então, aquela força contínua da água, ela vai transformar o relevo, tá bom? Então, eu falei de dois tipos de erosão: pluvial e fluvial. Anterior, falamos sobre a erosão eólica. Erosão eólica pelo vento, pluvial pela água da chuva e fluvial pelas águas do rio. Tá? Vai guardando esses detalhes com vocês aí. Bom, pessoal, então agora nós vamos falar pelo mar. As águas do mar também vão provocar transformações no relevo, né? Que é chamada de erosão marinha. Tá? Acontece quando as águas do mar batem nas rochas da costa, né? Ao transportar seus sedimentos em direção à praia, o mar auxilia no processo de construção desse relevo, né? Então, onde, por exemplo, lugares, né, no mundo todo onde tem uma formação rochosa à beira-mar, vocês vão perceber cavernas subterrâneas, várias formas de relevo por conta dessa água do mar, né? A gente pode falar de pontes esculpidas pelo mar, né? Então, tem vários exemplos que a gente pode ver no nosso Brasil mesmo, tá? Então, é a erosão marinha. E também tem as erosões, né, que a gente conhece a erosão acontece por conta das geleiras, né? Professora aqui gaguejando, pensa. Essas geleiras vão ser chamadas de erosão glacial, tá bom? Ocorre em regiões de baixa temperatura por meio do gelo e do desgelo, tá? Então, na China, né, em lugares que estão no extremo do globo terrestre, né, como Polo Norte, Polo Sul, então a gente vai perceber essa modificação do relevo por conta do gelo e desgelo da neve, tá bom? Então, pessoal, vocês vão percebendo que a erosão, o relevo, ele se transforma, não é só por conta do vento ou da água, ele também transforma o gelo, transforma esse relevo, né? A água da chuva, a água do mar, a água dos mares, né? É diferente com a água simplesmente do rio. Então, vocês vão percebendo, vão ter nessa percepção, então, dessas transformações ao longo do tempo. E lembrando, mais uma vez, em constante transformação. Bom, e o homem, professora? Como que o homem transforma esse relevo, né? Então, o homem transforma o relevo pela construção de diferentes elementos, pontes, prédios, represas e entre outras coisas, tá? E quando, então, ele destrói morros, né, ele desempenha as atividades agropecuárias, extrativistas, industriais, entre outras, ele está transformando esse relevo, certo? Então, o homem, ele é um dos agentes que mais transformam de forma mais acelerada esse relevo, geralmente orientadas por motivos econômicos. Tais ações provocam sérios impactos ambientais, causando danos irreversíveis à natureza. Certo, pessoal? Então é isso. Né, deixo com vocês então a atividade. Lembrando que essa atividade ela vale nota, né? Ou seja, é uma atividade onde nós iremos avaliar vocês pela participação, a realização das atividades. Então, é muito importante vocês realizarem essas atividades após assistir, né? Então, aqui essa nossa conversa sobre o nosso conteúdo, tá bom? Beijo no coração de vocês, até a próxima!